Muito boa noite, meus caros irmãos, minhas caras irmãs, que Jesus nos abençoe. Confesso a vocês que o meu coração fica preenchido de muita alegria com a presença de todos vocês, acreditando que ano que vem provavelmente estaremos de forma presencial. No dia 22 de outubro, eu estarei realizando a palestra A Parábola do Filho Pródigo, em comemoração ao aniversário de programação da Casa do Caminho, dia 22 de outubro. Eu estarei lá no auditório e a doutrinária ela se inicia das 19h30 às 20h30. Portanto, no dia 22 de outubro, eu vou transmitir o estudo lá da Casa do Caminho, da sala onde temos grupos de estudos. E de antemão, eu já deixei aí em stand-by o nosso amigo Diogo e Graça, porque se ocorrer algum problema em sinal da transmissão, vocês assumem aí o estudo. Mas isso será no dia 22 de outubro e nós vamos fazer essa transmissão, porque quando retornar a presencial, nós vamos continuar transmitindo os estudos de forma online e presencial também, porque hoje nós temos aqui a nossa amiga Bárbara, lá de São Paulo, que está participando pela primeira vez, não sei se ela já está aí na sala, aos nossos e as nossas amigas lá do Rio Grande do Norte, aquela terra quente que só, Pau dos Ferros, a nossa amiga Raquel com essa sua simpatia, a todos vocês, sejam muito bem-vindos a esse estudo do livro A Gênese, porque estudar Espiritismo é uma proposta, literalmente, de autoconhecimento e de transformação. Eu participei do estudo do Livro dos Médios na terça-feira com Ana Teresa e Roberto, e por conta da desencarnação de um grande companheiro nosso, que eu tive o prazer de conviver com ele, José Ferraz, do projeto Filomeno de Miranda, eu encaminhei um vídeo de 5 minutos onde José Ferraz, que foi um grande baluarte do espiritismo na Bahia, no Brasil, e mais do que nunca, ele conhecia os meandros da mediunidade, a faculdade da mediunidade. Esse capítulo que nós estamos estudando hoje, do item 13 ao item 20, tem tudo a ver com o que José Ferraz falou no seu vídeo, porque o Livro dos Espíritos, a codificação espírita, ela foi construída em cima das comunicações psicofônicas, das comunicações de psicografia e também da mediunidade intuitiva e da mediunidade inspirativa. Todos nós somos portadores, direta ou indiretamente, de qualquer grau de mediunidade. E o estudo do caráter da revelação espírita, os textos que Allan Kardec desenvolve nesse capítulo 1, foi por inspiração. E o que é a inspiração? E o que é a intuição? Então todos nós somos sim portadores desta faculdade e não seria diferente com Allan Kardec. Allan Kardec, eu diria que ele não era um médium de incorporação de psicofonia, absolutamente que não. Mas Allan Kardec tinha a mediunidade intuitiva, inspirativa, tanto ele como a sua esposa, Amélie Boudet. É por isso que eu vou apresentar o vídeo, porque Ferraz vai dar uma definição em 5 minutos o que é a mediunidade. Pode colocar, Graça. Ultimamente, eu, possivelmente inspirado
grato pelo meu bom espírito, o protetor, que realmente é o responsável pela nossa existência na presente encarnação, notadamente na questão de inspirar-nos na área mediúnica. Eu comecei a ler as obras da área realmente do espiritismo clássico, que está muito esquecido pelo movimento espírita. Comecei a ler Leon Denis, as suas múltiplas obras, como O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Cristianismo e Espiritismo, No Invisível. O médium tem que buscar essas leituras de ordem clássica do Espiritismo para aperfeiçoar a sua capacidade mediúnica. Leon Denis, que foi o continuador de Allan Kardec na divulgação do Espiritismo, ele amplia o pensamento espírita através justamente da sua experiência pessoal na área mediúnica. E nesse livro, ele realmente nos traz algo de muito importante. Inclusive uma definição que nos surpreende sobremaneira, dizendo-nos que a mediunidade é uma flor que desabrocha, independente dessa ideia que todos muitas vezes são acometidos de que a mediunidade é uma carga muito pesada para os ombros do médium. E ele nos fala então que essa flor, para desabrochar, precisa do indivíduo cuidados especiais, conquistas na área das suas predisposições virtuosas, como a paciência, a perseverança, o desejo de modificar para melhor o seu grau de moralização, as aspirações nobres, que todo aquele que quer realmente aperfeiçoar a faculdade mediúnica tem que voltar para colocar em prática esse aconselhamento desse filósofo e poeta espírita que foi Leon Denis. Então, tudo isto é muito importante no aprimoramento da nossa capacidade de desenvolver essa faculdade que realmente é considerada pelo Espiritismo como uma ponte de luz, porque nós não somos médios somente dentro do espaço da sala mediúnica. A mediunidade é uma faculdade que Deus nos deu para nós utilizarmos durante a nossa vida cotidiana. Todo o tempo que for possível, ela nos acompanha. Ainda existe uma cultura no nosso movimento espírita que o trabalho de intercâmbio espiritual termina quando cessa a reunião mediúnica. Na realidade, não é verdadeira essa ideia, porque ao sair dali, aqueles que têm compromisso com a mediunidade devem continuar a ficar vigilantes, como ensinou Jesus, oracionalmente atentos no seu procedimento do cotidiano, que onde o médium vai aprender lições preciosíssimas na vida de relacionamento com as outras pessoas. Porque se nós não conquistarmos essas predisposições virtuosas, iniciais, nas virtudes que são mais fáceis de conseguir, como poderemos conquistar virtudes mais difíceis de serem elaboradas na nossa personalidade? Portanto, a nossa vida no cotidiano é importantíssima para o médium que está atento, está sempre predisposto a praticar o bem, nas mínimas coisas, nas oportunidades múltiplas que muitas vezes se apresentam no nosso dia a dia, e que se não estivermos atentos, aquilo passa em brancas nuvens e perdemos o ensejo realmente de criar esse novo reino na face da terra que veio nos ensinar o excelente e incomparável
incomparável Filho de Deus que foi nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, meus amigos, tá aí a mensagem de José Ferraz, que foi um grande baluarte do Espiritismo na Bahia, um dos pioneiros e fundadores do projeto Filomeno de Miranda. Ele falou da predisposição inerente da mediunidade de cada um de nós. Ele também comparou a mediunidade com uma flor que desabrocha. Ele também comparou a mediunidade como uma ponte de luz. Por que eu resolvi colocar esse vídeo do nosso querido amigo Ferraz? Primeiro, para homenageá-lo pelo o grande trabalho que Ferraz legou ao movimento espírita, mas como também para fundamentar o estudo de hoje, do item 13 ao item 20, porque Allan Kardec, toda a produção literária do Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, o Livro dos Médios, toda a obra da codificação foi pura inspiração, intuição. Kardec era intuído, era inspirado para abordar determinadas questões. O Espírito da Verdade, que certamente é uma grande equipe, soprava, intuía Kardec e Amélie Boudet, a sua esposa, para que ele formulasse a pergunta na qual os próprios espíritos dariam respostas. E eu diria a vocês que o Livro dos Médios, especialmente esta obra, o Livro dos Médios, como a obra A Gênese, eu considero que foi o maior desafio que Allan Kardec enfrentou em termos de metodologia pedagógica de pesquisa. Se nós de fato aspiramos conhecer o Espiritismo, a gente tem que conhecer os seus meandros. Esse capítulo 1, ele é um verdadeiro doutorado de Espiritismo, esse primeiro capítulo do livro A Gênese, porque Kardec ele vai detalhar e a gente vai ter assim uma excelente fundamentação o que é a filosofia espírita, o que é a ciência espírita e o que é a religião espírita. O livro em si, A Gênese, no primeiro capítulo, ele vai nos dar uma excelente fundamentação para o nosso próprio autoconhecimento. Então, quando ele vai dando uma dissertação no item 13, que ele diz assim: por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. É dois caráteres, o aspecto divino, da influência da realidade espiritual e da revelação científica das descobertas recentes do século XIX. Participa da revelação divina porque foi providencial o seu aparecimento e não o resultado da iniciativa nem de um desígnio premeditado do homem, porque os pontos fundamentais da doutrina provém do ensino que deram os espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens acerca de coisas que eles ignoravam, que não podiam aprender por si mesmos e que lhes importa conhecer hoje. Os homens estão aptos, ou seja, os homens daquela época estavam mais aptos a compreendê-las. Participa da revelação científica por não ser esse ensino privilégio de indivíduo algum, não é? Mas sim ministrado a todos do mesmo modo, por não serem os que o transmitem e os que o recebem, seres passivos
dispensados do trabalho, da observação e da pesquisa, por não renunciarem ao raciocínio e ao livre-arbítrio, porque não lhes é interdito o exame, mas ao contrário, recomendando, enfim, porque a doutrina, aí ele vai dar uma definição, não foi ditada completa, nem imposta a crença cega, porque ela é deduzida pelo trabalho do homem da observação dos seus fatos, que os espíritos lhe impõem sob os olhos e das instruções que lhes dão, instruções que o homem estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele próprio as ilações e aplicações. Ou seja, ele vai dizer que nenhuma palavra, que o que caracteriza essa revelação, essa revolução, que eu digo muitas das vezes a palavra revolução espírita, ela é divina, a sua origem da iniciativa dos espíritos para tirar o véu da nossa ignorância. Passados 164 anos, o conhecimento científico avançou sobremaneira. Avançamos intelectualmente, cientificamente, mas moralmente nós ainda temos comportamento do tempo da época de Abraão, do tempo da época de Moisés, do tempo da época dos hebreus, dos antigos egípcios. Moralmente ainda temos muito que aprender com a vivência do Evangelho, com a nossa transformação interior. Então, no item 14, quando ele diz assim, como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Essa semana eu vi de uma senhora, eu não sei se ela está aqui me fugiu o nome dela, se a senhora tiver aí, se identifique. Eu sou péssimo de gravar nome, mas a convite de Rafael, eu fui fazer uma palestra presencial em uma instituição e a nossa irmã me disse o seguinte: James, meu irmão, eu estou acompanhando o estudo da obra Gênese. Eu confesso, se a senhora estiver aí no canal, dê um alô aí, minha irmã. Eu tinha uma dificuldade de estudar Gênese. E eu disse a ela que não era só ela, não, que tinha muita gente que deixava em segundo plano o livro A Gênese pela a dificuldade de interpretar o conteúdo da obra. Ou seja, às vezes a gente tem aquela preguiça mental. Se a gente deseja crescer espiritualmente, a gente tem que criar o hábito da leitura, de estudar, de pesquisar. Dona Marilene, foi um alô, Dona Marilene, que eu tive essa semana pessoalmente conhecendo Dona Marilene, essa pessoa tão simpática. Não é só Dona Marilene, muitos de nós. Então, estudar a Gênese, quando ele diz aqui, é chato, é enfadonho esses primeiros itens, mas lá na frente vocês vão ter uma compreensão mais profunda do Espiritismo, porque eu diria, na doutrina espírita não existe doutor, não existe doutorado, mas uma coisa eu tenho certeza absoluta: estudar a codificação espírita por inteiro e estudar a obra Gênese, que foi a última obra, você terá um conhecimento mais aprofundado do que é o Espiritismo e você não será joguete de palavras alheias. E como a gente sabe que tem pessoas que criticam o Espiritismo por falta de conhecimento, ignorância no sentido de não conhecer o que é os postulados da doutrina espírita, não é? E eu disse a Dona Marilene e que tem alguns livrinhos, né? Tem uns livrinhos, para quem é preguiçoso, eu indico o livro de 400 páginas, 500 páginas, para ser estudado, não é, Dona Marilene? Então, assim,
É fascinante estudar a Gênese, porque eu vou encerrar no capítulo, no item 20, e vocês vão entender por que Kardec vai exaustivamente falar sobre o universo, porque nós somos parte integrante desse universo, como nós estamos falando. Em homenagem à Gênese, a nossa irmã, Dona Adelina, colocou a sua imagem de fundo, o universo, uma maravilha, não é, Dona Adelina? Então, no item 14, olha o que Kardec diz. Como meio da elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que os cientistas positivas, alcançando o método experimental. Que método experimental é esse? Não é? Fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. O Espiritismo, ele vai dizer, os observa, compara, analisa e remontando dos efeitos as causas que chega à lei que os rege, depois deduz-lhes as consequências e busca as aplicações úteis. Não aceite qualquer tipo de comunicação psicofônica. Não aceite tudo que os espíritos diz. Isso está bem claro no livro dos médiuns. Analise, pondere, veja se não é uma mistificação, manifestações, materializações. Aqui em Salvador teve uma época que tinha um médium que você convidava ele para fazer palestra, e a instituição espírita Humberto de Campos, que é uma das instituições que eu milito aqui em Salvador, foi vítima de um médium mistificador em pleno auditório. Eu estava ao lado dele coordenando a reunião pública doutrinária, na qual ele proferia a palestra. Em um determinado momento, este expositor, ele modificou a sua voz. Houve uma transformação na entonação da sua voz, seguida de um cheiro forte de éter. O auditório exalava éter, e os companheiros diziam que era a comunicação de Bezerra de Menezes, e o auditório ficou saturado de éter. Só que nós descobrimos que ali ele mudou a voz e que o cheiro de éter foi provocado por ele, porque ele trazia uma espécie de partícula no ar, pequena, aonde ele apertou esta partícula. Era uma bolsa minúscula carregada de éter, 1 grama de éter, 5 gramas de éter, 2 ml de éter, partindo dentro de auditório com ar-condicionado a um saturamento. Aconteceu aqui na nossa instituição, como também aconteceu em várias instituições espíritas em Salvador naquela época, e isso ficou conhecido como algo que não era verdadeiro. Então, é isso que Kardec mostra aqui no caráter da revelação espírita. Então, se você estuda, você tem que usar o bom senso, você tem que analisar. E a gente acabou descobrindo que eram comunicações de mistificação. O que leva o médium a ter esse tipo de posição? Todos nós somos médios. O que leva o médium a ter esse tipo de postura é a vaidade, não é? A inspiração de determinadas entidades espirituais que está usando a fraqueza moral deste médium, seja expositor, seja lá quem for, para servir desse tipo de papel, que é enganar o próximo. Então Kardec deixa claro nesses 62 itens do caráter da revelação espírita, e que a gente tenha cuidado. Então, quando ele diz assim, não estabeleceu nenhuma teoria preconcebida, assim não apresentou como hipóteses a existência
a hipótese, a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, não é? Nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Concluiu pela existência dos espíritos, quando essa existência ressaltou evidente pela observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios. Eu conversava com minha filha hoje dentro do carro. Eu tenho uma criancinha, minha filhinha mais velha tem 39 anos e ela me questiona muito. Meu pai, como é que é a vida espiritual? Ela estava na direção do carro dirigindo aqui nas avenidas em Salvador, e aí eu dizendo, minha filha, você não está vendo aqui Salvador, essa grande metrópole, as pessoas nas alamedas, nas avenidas, as pessoas dentro do carro, nos ônibus, dentro do avião? Pois é, os espíritos estão em tudo que é lugar. Aí ela me disse, então meu pai, o senhor está querendo dizer que no banco de trás tem algum espírito pegando carona? Eu disse, certamente tem, e esses espíritos sempre estará conosco de acordo com a nossa frequência mental. É você que vai ter o tipo de passageiro no seu carro, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, aonde quer que você esteja, você estará sempre direta ou indiretamente influenciado pelos espíritos. Há um adágio popular que é de conhecimento de todos vocês. Dize com quem és que eu te direis com quem andas. Diz com quem andas que eu te direis quem és. Então cada um de nós temos as companhias que merecemos, que sintonizamos conosco. E aí ela dirigindo nas avenidas de Salvador e dizer, tá vendo essa avenida aí? Tem outra sociedade intercambiando conosco. A Paris do século, eu vou ser mais preciso, quando Kardec publicou naquela segunda-feira, foi uma segunda-feira, final de tarde, no dia 18 de abril de 1857, foi uma segunda-feira, final de tarde. Imagine o grupo de espíritos desencarnados que estavam ali para a primeira publicação do Livro dos Espíritos. Portanto, quando Divaldo Franco, no dia 18 de abril de 1957, Divaldo estava realizando a sua palestra aqui em Salvador, na Associação Comercial em Salvador, em comemoração aos 100 anos do Livro dos Espíritos. O auditório estava lotado na Associação Comercial, onde naquela época, em 1957, 18 de abril, se comemorava os 100 anos do Livro dos Espíritos. Para minha surpresa pessoal, eu vi uma foto, nessa foto de 1957, 18 de abril de 1957, tiraram uma foto de Divaldo realizando a palestra, e quem estava sentado na primeira fila desse auditório era meu pai. Se meu pai tivesse vivo hoje, meu pai estaria com 95 anos. E naquela época, em 57, meu pai estava com 26 anos, 27 anos, e eu não sabia que na década de 50 ele era espírita e estava junto com o Divaldo assistindo a palestra de Divaldo. E me fizeram a pergunta. O que me perguntaram eu transfiro para todos vocês o que aconteceu comigo, certamente aconteceu com todos vocês. Uma grande amiga me perguntou o seguinte, James, porque a Mansão do Caminho tem um memorial, e lá dentro do memorial teve um período que eles colocaram as fotos, e em uma dessas fotos estava lá essa foto dos 100 anos do Livro dos Espíritos, onde Divaldo proferia a palestra, e meu pai apareceu na foto, uma foto antiga. E aí uma amiga nossa identificou, James, não é seu pai jovem? Eu disse, é. E ela me fez a pergunta, James, você nasceu quando? Em que ano foi que você nasceu? Eu disse, eu nasci em 61. Eu nasci em 1961. Portanto, de 1957 para 1961, quantos anos tem? 4 anos.
E ela me fez uma pergunta-chave. Essa pergunta-chave é uma pergunta que cada um de vocês deve fazer a si mesmo, não é? Ela me disse assim: James, por onde você andava 4 anos antes de você reencarnar? Por onde Everaldo andava 4 anos antes dele reencarnar? Por onde Liane andava 4 anos antes de Liane reencarnar? Edilene Rangel, por onde Edilene andava 4 anos antes de reencarnar? E aí, quando ela me fez essa pergunta, eu disse: olha, eu estava no mundo espiritual. Mas fazendo o que, James, no mundo espiritual? Se preparando para reencarnar. O que ela me disse é apenas uma dedução lógica, não é uma afirmação, é uma dedução em cima dos nossos estudos, de todos nós, que o espírito vai se preparando para se reencarnar, sintonizando com seus futuros pais biológicos. Ou seja, provavelmente eu posso ter participado 4 anos antes, acompanhando aquele que seria o meu genitor e que ele já estava assistindo a palestra espírita, e muitos de nós, antes de reencarnar e se tornar espírita, já estávamos nos vinculando com companheiros nossos que eram espíritas encarnados. Percebeu? Então Kardec, ele vai nos apresentar o caráter da revelação espírita com essas questões, nos mostrando, meus irmãos, as infinitas possibilidades desse derramamento de mediunidade sobre a humanidade, com essa revelação que veio revolucionar os nossos paradigmas, as nossas ortodoxias, as nossas ideias preconcebidas foram quebradas com seus grilhões diante da verdade, porque diante da verdade não tem como você questionar a verdade, porque a verdade, ela é uma luz que vai nos libertar das nossas próprias sombras criadas ou criados por nós mesmos. Então, quando Kardec ele diz no item 15, se temos um exemplo, passa-se no mundo dos espíritos um fato muito singular, de que seguramente ninguém houvera suspeitado. O de haver espíritos, foi o que eu estava falando. Aí eu diria, quem é que está nos acompanhando neste exato momento, na residência de cada um de vocês? Quem é que está aqui ao meu lado? Quem é que está aí ao lado de Luiz Antônio? De cada um de vocês? Será que vocês estão sozinhos dentro de casa? Em relação aos espíritos, vocês não acham que os espíritos, o mentor espiritual, os benfeitores, não estão acompanhando esses estudos? Hein, dona Luciana? Evidentemente que sim. Eu vou citar um exemplo muito cômico. A minha filha, quando ela morava na França e que ela vinha para o Brasil, ela pela primeira vez ela resolveu ficar aqui na minha casa. Algo que ela nunca vinha, ela ficava na casa das amigas, que minha filha morou um período na França. E pela primeira vez ela veio passar as férias na minha casa, que eu moro num apartamento sozinho. E aí ela ficou neste meu gabinete que vocês estão vendo aqui. Eu estou no meu gabinete tem um sofá-cama. E ela ficou hospedada aqui, dormindo aqui neste gabinete onde eu estudo, enfim. Quando foi de madrugada, era por volta das 2 da manhã, eu vi minha filha gritando. Esse fato ocorreu há uns 20 anos atrás, há uns 15 anos atrás. Ela deu um grito de socorro. Eu acordei espantado e vim até o quarto. E eu disse: o que foi, minha filha? Meu pai, que brincadeira de mau gosto foi essa, meu pai? Eu disse: que brincadeira? Como é que o senhor puxa a coberta e fica mexendo no meu pé? Eu disse: eu não fiz isso não, minha filha. Como não, meu pai? Tinha alguém sacudindo a coberta e pegando no meu pé. Foi o senhor? Que brincadeira de mau gosto. Eu disse: minha filha, oh, Mabian, eu esqueci de avisar você, minha filha.
É porque aqui é o espaço onde eu medito, onde eu escrevo, onde eu psicografo algumas mensagens, e o sofá, a cama está atrapalhando dos meus amigos espirituais ter acesso à minha biblioteca. Então eles estavam aqui, viu que você estava atrapalhando. Sabe o que foi que aconteceu, dona Adelina? Ela nunca mais quis vir dormir aqui em casa. O que eu estou contando com isso? Que todos nós temos dentro do nosso lar os amigos espirituais que nós sintonizamos. É claro, ela não, é sério mesmo, ela nunca mais quis dormir aqui em casa. Ela iria me dizer, Eliane, eu não vou para a casa de meu pai porque meu pai vive acompanhado de um monte de espíritos. Graças a Deus que todos nós temos as companhias que merecemos. Mas que tipo de companhia Dona Josefa tem? Luciane tem, as minhas amigas da cidade do Grupo Espírita Renascer. As companhias que vão frequentar a sua casa espiritualmente vai depender da sua sinergia. É esse item 15 que Kardec diz isso, né? Haver espíritos que não consideram mortos. É claro, é evidente. Não existe a morte, ele diz isso aqui. Há espíritos que julgam viver ainda a vida terrestre. Minha mãe tem 26 anos que está viúva. Foi casado 35 anos. Minha mãe comentava comigo, eu vou pegar a dona Vanilda como exemplo. 35 anos dividindo a cama de casal, hein, dona Adelina? Eu não sei se aqui tem alguém viúva e que foi casado muitos anos. Dona Adelina, a senhora é viúva? Abra aí o vídeo. Dona Adelina, minha mãe, 35 anos, dividindo a cama de casal com meu pai. Quando meu pai desencarna, minha mãe vai dizer, eu ainda tenho uma sensação de que ele está deitado aqui do lado da minha cama. A gente sabe que isso acontece e como acontece. Então, esse item 15, Kardec, ele está querendo dizer isso. Que nós estamos nesta... tem uma palavra que é muito utilizada hoje, essa sincronicidade, palavra bonita essa, não é? A sincronicidade entre os encarnados, que somos nós, com os desencarnados. Uma sociedade se bifurcando com outra. O que André Luiz vai dizer no livro Sexo, tem um livro que André Luiz fala sobre sexo e consciência, e que ele vai dizer que o espírito estava justaposto. O que é justaposto? Colado no psiquismo, numa verdadeira simbiose mental psíquica com o indivíduo encarnado. Isso que a gente tem que ter consciência, e Kardec vai dizer que há duas sociedades. A sociedade do mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria espiritual, e a sociedade dos encarnados. Portanto, quando ele nos convida a uma análise no item 16, como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Isso que tem que ficar claro para todos nós, não é? O objetivo especial do espiritismo, dos postulados da doutrina espírita é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Que quando você tem um conhecimento da realidade espiritual, você terá uma compreensão mais ampliada da vida humana em que você está habitado. Foi exatamente por isso que Jesus iria afirmar: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O mundo de César não pode interferir no mundo espiritual, mas o mundo espiritual, sim, pode interferir nas nossas realidades. Qual é a pergunta 459? Quem acertar vai passar um final de semana na casa de Luciana Bonfim com esse quadro lindo de Romero Brito. Já pensou, Luciana? Você mora onde, Luciana? Abra aí o canal. Você mora onde?
Eu moro aqui na Paralela, no condomínio Brisas, ao lado Pronto, da Unijorge. pronto, ela mora na Paralela do Condomínio Brisa. Luciana vai receber todo mundo lá no Salgão. Então, minha amiga Luciana. Então, Luciana, a questão 459 é a pergunta clássica, Luciana. Responda, é melhor você responder, porque se todo mundo responder, vai para tua casa aí lá pro condomínio. É, os então, Luciana, então alguém quer responder aí para ir lá para cá para o condomínio Brisas de Luciana, que eu sei onde é, eu já tive aí no condomínio Brisas. Vou ter que começar a arrumar aqui as coisas. Os espíritos Pois é, Luciana, os espíritos influenciam em nossas vidas, Luciana, bem mais do que vocês imaginam. De ordinário são eles que vos conduzem os vossos pensamentos, minha amiga Luciana. Com certeza. Eu estou falando de Luciana porque eu estou adorando esse quadro de Romero Brito, porque eu também tenho um Romero Brito em casa. Só que o meu é made in China, o de Luciana deve ser o original. Não, o meu aqui é um quebra-cabeça que nós montamos. Ah, é? Minha Ótimo. cunhada nos deu, nós montamos e fizemos a moldura. Ótimo, ótimo, porque eu adoro obra de arte. Os espíritos influenciam em nossas vidas, minha amiga Daniele, bem mais do que vocês imaginam. De ordinário, são eles que conduzem os vossos pensamentos. Chico Xavier dizia isso. Emmanuel exaustivamente chamava a atenção de Chico, dizendo: Chico, meu querido amigo, irmão espiritual, nós estamos constantemente influenciando o pensamento de todos vocês. Você acha quem foi que estava lhe inspirando, Chico, quando você tinha 5 anos de idade e que você estava lá no quadro negro escrevendo aqueles poemas? Foram os poetas portugueses, Chico. Aí no item 17 ele diz assim: todas as ciências se encadeiam e sucedem numa ordem racional. Essa ciência que se encadeia em uma sequência de ordem lógica e racional, nenhuma das outras, a proporção que acham ponto de apoio nas ideias e conhecimentos anteriores. Aí ele vai dizer aqui a palavra astronomia. Como é que era a astronomia no tempo de Kardec? A astronomia, uma das primeiras cultivadas, ou seja, eu não sei se foi do tempo de Graça, que eu acho que é do tempo de Graça que se estudava astronomia no ensino médio. É da sua época, né, Graça? Porque eu não peguei essa matéria no ensino médio, ou então de Dona Adelina, que você estudava astronomia no ensino médio naquela época, não é? É isso mesmo, Dona Adelina? Eu não estou entregando a sua idade não, né, Dona Adelina? A astronomia, uma das primeiras cultivadas, conservou os erros da infância, até o momento em que a física veio revelar a lei das forças dos agentes naturais. A química, nada podendo sem a física, teve de acompanhá-la de perto para depois marcharem ambas, de acordo, amparando-se uma à outra, a anatomia, a fisiologia, a zoologia, a botânica, a mineralogia, só se tornaram ciências sérias com o auxílio das luzes que trouxeram a física e a química. A geologia, nascida ontem, sem a astronomia, a física, a química e todas as outras teriam faltado elementos de vitalidade. Ela só podia vir depois daquelas. Ou seja, ele está querendo dizer que depois da descoberta da tabela periódica, as fronteiras do conhecimento das partículas, não é? Da física, das leis da gravidade, começou a abrir uma infinita possibilidade para entendermos a geologia, não é? A mineralogia que nós vamos estudar no esboço geológico da Terra, que há um capítulo que fala como o planeta Terra foi construído, o ano da idade
de cada camada dessa, e nessa aula eu vou convidar mais uma vez, como eu convidei no ano passado, a nossa professora Maria Matilde, que ela é geóloga. No ano passado eu convidei Maria Matilde para dar uma aula sobre geologia à luz do Espiritismo, para que a gente conheça, porque você tem que saber como foi construído o seu próprio planeta Terra, onde você mora, não é? O item 18, ele chama a atenção aqui, que eu achei muito interessante, que a ciência moderna refutou os 4 elementos primitivos dos antigos, e de observação em observação chegou à concepção de um só pó, por si só, é inerte, cercando de vida, de pensamento, de sentimento, precisa estar unida ao princípio espiritual. Eu vou deixar um gostinho de quero mais. Eu vou dizer algo para vocês pensarem. O átomo que constitui a parte de uma partícula, o átomo, ele tem sentimento de amor. O átomo é movido pela energia do amor. O que eu estou dizendo está dentro de um dos livros de Anser Grum, O Amor como Revolução. O amor está em tudo e em todos. O nosso corpo, eu vou repetir isso exaustivamente para que a gente vá assimilando ao longo dos nossos estudos. O nosso corpo humano tem 10 trilhões de células. Essas células estão unidas, sintonizadas de que forma? Através da lei de amor. As partículas, elas se movimentam pelo campo gravitacional do amor. Portanto, nós somos um corpúsculo materializado com partículas do amor. Quando nós oramos, ampliamos a irradiação dessas partículas. Quando nós fazemos a imposição das mãos da bioenergia, da transfusão da energia, estamos alterando a composição química da água, do H2O. A água fluidificada é nada mais do que uma alteração da partícula pela ação da energia que aure de todos nós. O nosso corpo humano é constituído. Tirar o esparadrapo de forma gradativa é a desencarnação através da doença, que o perispírito vai aos poucos se desligando do corpo. Tirar o esparadrapo de forma violenta são os acidentes, são as tragédias que o espírito é retirado do corpo de forma violenta. Eu já fiz na prática o estudo do ESD, e que eu coloquei esparadrapo em todo mundo. E eu perguntei, vocês querem saber qual é a função do perispírito e o que é desencarnar? James, eu quero. Aí teve um que era mais afoito e cabeludo, eu peguei o esparadrapo e colei nele e disse, você quer que eu tire como? De forma devagar ou de forma violenta? James, como você quiser. Aí eu arranquei de vez e saiu os cabelos dele colados no esparadrapo. O perispírito é o esparadrapo. O pelo que ficou no esparadrapo é o corpo físico. Ou seja, quando a gente desencarnar, aqui está o corpo físico, e quando você desencarna, as primeiras sensações é uma frieza dos pés à cabeça, porque os chakras vão sendo desligados, e aí uma substância leitosa, aproximadamente 1 metro de altura, começa a surgir uma cópia semelhante àquele corpo que deixou de ter vitalidade. Isso é o fenômeno da desencarnação. E o que ele diz aqui, que nós estamos intrinsecamente ligados à bioquímica. O corpo é uma aglomeração de química. É tudo químico. É tudo substâncias químicas
que é regido por essa lei e que nós conhecemos pelo perispírito. Então, há tempos de morrer como há tempo de nascer. Cada um terá a sua morte, a sua desencarnação, proporcional à forma como você viveu na Terra. Se você era uma pessoa preso aos bens materiais, tipo Nonô Corrêa, lembra de Nonô Corrêa, daquela novela? Eu fui lá para os anos 80 agora, hein? Pão, pão, beijo, beijo. Que Nonô Corrêa era um suvina. Então o indivíduo que é materialista, suvina, quando ele desencarna, ele vai querer continuar ali preso aos seus dejetos. E muitos espíritos acompanham o estado de decomposição do corpo físico, porque era um indivíduo muito preso, muito atrelado. Então é isso que, de certa forma, ele está querendo dizer nesse item 18 e 19. E para encerrar, não é? Eu vou parar aqui no item 20 e vamos abrir aí para as considerações, mas no item 19 ele diz assim: a astrologia se apoiava na posição e no movimento dos astros, que ela estudará, mas na ignorância das verdadeiras leis que regem o mecanismo do universo, os astros eram para o vulgo seres misteriosos, aos quais a superstição atribuía uma influência moral e um sentido revelador. Quando Galileu, Newton e Kepler tornaram conhecidas essas leis, quando o telescópio rasgou o véu e mergulhou nas profundezas do espaço, um olhar que algumas criaturas acham indiscreto, os planetas apareceram como simples mundos semelhantes. Ou seja, eu me lembro que no gabinete de leitura portuguesa aqui em Salvador, nos anos 80, colocaram uma faixa na Praça da Piedade, aqui no centro de Salvador. Palestra com o astrônomo fulano de tal. Era um astrônomo alemão que iria proferir uma palestra no gabinete de leitura portuguesa. E aí, naquela época, nos anos 80, eu já estudava o livro A Gênese, já estudava astronomia, já estudava espiritismo, e eu fui assistir a palestra desse astrônomo. O auditório lotado no gabinete de leitura portuguesa, e ele começou a falar sobre astrologia. Eu fui lá em busca de entender o que é astronomia e cosmologia. Ele começou a falar de astrologia. Ele começou a falar de signos. Aí eu fiquei chateado, Graça, que eu fui lá querendo entender o que é astronomia, ele foi falar de astrologia. E aí sabe o que foi que eu fiz, Everaldo? Eu levantei a mão e disse assim: professor, ele falava português num sotaque que dava para você entender. Professor, eu quero fazer uma pergunta. Ele foi para lá para falar de astrologia, eu não queria saber sobre o signo de Aquário, de Leão, como por exemplo, eu perguntei ao professor, eu sou do signo de Leão, 31 de julho de 61. Eu sou do signo de Leão. Eu gostaria de fazer uma pergunta, professor. No dia que eu nasci sobre a casa zodiacal de Leão. Tá certo, professor? Mas eu quero saber o seguinte, professor. Existe outras galáxias que influenciam o nosso sistema solar. A Via Láctea influencia o nosso sistema solar. Outras galáxias maiores influenciam a Via Láctea. Como é que o senhor pode dizer que um determinado planeta estava influenciando no momento do meu nascimento, se nós somos influenciados por tantas outras galáxias? Ele enrolou e não me respondeu. E quando eu tinha na época 23 anos, hoje eu não faço mais isso não, que a gente já ficou velho, né? Mas quando eu tinha 23 anos eu questionava muito, porque eu queria aprender. E aí quando eu fazia a pergunta, ele
Ele não me respondia, ele pedia que outra pessoa fizesse pergunta. E quando terminou a palestra, eu fui lá, de junto do professor, questionar ele, mas professor, como é que as outras galáxias influenciam de forma energética no momento do seu nascimento? Ele não me respondeu. Então, assim, o que Kardec estava querendo dizer aqui nesses capítulos, que havia muitas ideias preconcebidas, não é? E que as pessoas ainda tinham uma ideia muito fechada no que se diz respeito ao entendimento do universo. Hoje, não é? Eu já falei aqui que o telescópio Hubble abriu o leque em nos mostrar as diversidades de galáxias que existem. Agora, em dezembro, no final deste ano, vai ser lançado o telescópio James Webb. Este telescópio que vai para o espaço no final do ano, ele vai ter a capacidade de fotografar, de mostrar planetas, exoplanetas. O que é exoplanetas? Vocês vão ouvir exaustivamente no estudo da Gênese essa questão, que são planetas de possibilidade de vidas. Vidas, entenda, no sentido não apenas de moradas de habitação de inteligências, mas de bactérias, como Júpiter. No ano passado eu falei de Júpiter, e que os cientistas descobriram uma probabilidade de uma bactéria em Júpiter. Então, ele mostra nesses capítulos, como ele vai dizer que mesmo se dar com o espiritismo relativamente à magia e à feitiçaria, não é? E que se apoiavam também na manifestação dos espíritos, como a astrologia, no movimento dos astros, mas ignorantes das leis que regem o mundo espiritual. A magia e a feitiçaria misturavam nessas relações espirituais práticas e crenças ridículas, com as quais o moderno espiritismo, fruto da experiência e da observação, acabou com essas questões de magia, de feitiçaria. Eu fui realizar uma palestra aqui em Salvador, alguns anos atrás, em um terreiro de Umbanda. E ao entrar nesse terreiro de Umbanda, eu iria falar sobre espiritualismo, no centro histórico de Salvador na época. Quando eu estou entrando num casarão antigo, um casarão centenário, quem me recebeu de cara dentro desse casarão foi Maria Padilha. Alguém aqui sabe quem é Maria Padilha dos terreiros de Umbanda? A estátua de Maria Padilha, de quase 1,70 m de altura, ela toda vermelha, é uma entidade mitológica da cultura afro. Ao entrar no corredor do casarão, tinha a estátua gigantesca de Maria Padilha sorrindo para mim. E aí eu fui subindo escada acima. Quando eu cheguei no auditório, era num casarão, tinha vários santos, o cheiro de incenso muito forte, todo mundo vestido de branco. E eu iria falar sobre o que é o espiritismo nesse terreiro de Umbanda, no centro histórico de Salvador, em uma rua centenária, e eu vi vários santos. E quando eu comecei a falar, Daniele, a sentir uns arrepios dos pés à cabeça, parece que o caboclo ia baixar em mim naquele momento. Eu comecei a sentir a imagem de Maria Padilha, a projeção mental que eu projetei, porque eu via a estátua de Maria Padilha. O cheiro de incenso foi alterando o meu estado de consciência. Se eu não me seguro, Dona Adelina, o caboclo ia rodar dentro do terreiro de Umbanda, eu dando a palestra. Ou seja, ali estava saturado com o psiquismo espiritual da egrégora
daquelas atividades e que merece todo o nosso respeito, porque nós sabemos, como eu disse anteriormente, os espíritos estão constantemente trabalhando conosco, seja o preto velho, os caboclos, os índios, enfim, os espíritos pastores, os espíritos padres. Quantos espíritos padres desencarnados ficam na porta das igrejas, dos mosteiros? Quantos pastores quando desencarnam, bispos quando desencarnam, isso quando não vai para a situação difícil, eu estou amenizando a situação, e que fica na porta do próprio templo evangélico, ainda querendo catequizar os seus fiéis. Então, naquela época, as pessoas achavam que tudo era feitiçaria, como por exemplo, eu fui questionado porque eu fui falar sobre o que é o ebó aqui em Salvador. Para quem não mora aqui em Salvador, né? Salvador tem muitos terreiros de candomblé, muitos terreiros de umbanda ainda, muitos centros espíritas que eu conheço hoje, que prega a doutrina de Allan Kardec, ela foi oriunda de terreiros de umbanda. Eu conheço vários, inclusive eu participei, quando eu era diretor da Federação Espírita da Bahia, eu participei dessa transformação de terreiros de umbanda para centros espíritas, não é? Então eu fui questionado: James, o ebó funciona? Porque aqui em Salvador, em qualquer lugar do Brasil, as pessoas fazem despacho e colocam bonecos de pano com agulha, essa coisa toda. Aí eu fui explicar como é que isso funciona, não é? Eu disse: olha, quando você faz o despacho, que você coloca um azeite, uma cachaça, um pedaço de pano, as entidades espirituais ligadas a esse tipo de energia, ele vai sugar o fluido, a energia daquelas substâncias. E dependendo de quem está sendo direcionado este ebó, e se a pessoa estiver na mesma frequência, essas entidades espirituais que paga em receber isso, vai atuar na pessoa. Eu já cansei de ouvir, meus amigos, não foi uma vez não, são 45 anos participando de reuniões mediúnicas. Eu vou pegar você na esquina. Eu vou fazer você parar de falar. Lembra daquela queda que você teve? Que você caiu? Fui eu que lhe derrubei. Eu já ouvi isso inúmeras vezes. Lembra quando você perdeu o emprego? Fui eu que estava querendo desgraçar com sua vida. Eu já cansei de ouvir isso inúmeras vezes nas comunicações psicofônicas. Eu vou fechar esse centro espírita. Eu vou destruir com todos vocês. Eu já cansei de ouvir isso. E sabe que tudo isso nunca aconteceu, sabe por quê? Porque depende de você. É você que vai aceitar essa situação ou não. Mude o seu padrão mental. Claro que a gente passa por dificuldades na vida e que a gente tem que estar, Raquel, orando e vigiando, minha amiga Raquel, para não cair em tentação, não é? Então, esses capítulos aqui, ele vai abrir o nosso leque de compreensão. E aí agora eu termino, na próxima semana vamos estudar o capítulo 20 e eu vou abrir aí para a participação de vocês. Podem abrir o microfone, Graça pode ver se no chat tem alguma pergunta. Muitos agradecimentos, viu? Muita gratidão pela excelente explanação. Todos estamos extremamente agradecidos. Quanta luz deste ambiente. Iana está perguntando ali, levantou a mão. Iana, pode perguntar, Iana. Abra o microfone, minha amiga. Boa noite. Como é que a gente faz para poder mudar essas transmissões de pensamento? Porque, assim, no caso, eu estou passando por esse processo.
processo agora, né? Aí assim, eu tô me conectando muito, eu tô orando muito, tô tentando mais ler coisas, mas mesmo assim o pensamento vai longe e você sente essa vibração. Aí o Senhor fala assim, muda a transmissão de pensamento. Como é possível isso? É muito estudo, é o quê? Não precisa estudar nada não, Iana. Qual foi a resposta, Iana, que Jesus deu a Simão Pedro? Simão perguntou a Jesus, Rabi, o que eu faço para me aproximar de Deus? Rabi, o que é que eu faço para não cair em tentação? E qual foi a resposta que Jesus deu? Orai e vigiai para não cairdes em tentação. O que é a oração? Iana, o valor terapêutico da oração. Quando você ora, mas oração ou a reza, como quiser dar o adjetivo, é abrir a janela da alma e sintonizar com Deus. Porque quando você ora, que em latim é orare, abrir a chave da alma e manter contato com Deus. Que quando você está orando, você está fortalecendo a tua alma e evitando influências negativas mentais. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, você pode ser um intelectual, você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas se você usa o seu conhecimento para o mal, se você não ora, não muda a sua forma de pensar através da oração, a meditação, não é? A vigilância das nossas ações, das nossas atitudes, você vai mudando o seu padrão mental. Eu comentava ontem com o estudo do Primícias do Reino, que estudar o Evangelho de Jesus, que a gente está estudando às quintas-feiras, Primícias do Reino, e a gente fala constantemente de Jesus, você vai mudando a sua mente. Como, James, então eu faço para mudar minha mente? Vá se autopoliciando, mudando seus hábitos internos, mentais, se autopoliciando. Eu vou falar breve, minha amiga Iana. Era uma quinta-feira, eu peguei o ônibus aqui em Salvador. Naquela época eu não tinha carro. E na quinta-noite eu iria fazer a palestra, Iana. Eu iria falar do Evangelho de Jesus. Mas na quinta-feira de manhã eu peguei o ônibus. E dentro do ônibus, o ônibus estava lotado. Eu estava com a minha pasta. Era uma pasta 007 daquela época. E dentro da minha pasta estava o Evangelho segundo o Espiritismo. E dentro do ônibus, as pessoas estavam mal cheirosas. Eu disse assim, como é que as pessoas não tomam banho de manhã? Como é que as pessoas pisam em cima do meu sapato novo, que à noite eu iria proferir a palestra? Na época eu usava camisa social, eu era tipo Mauricinho, Iana. Sabe o que é o Mauricinho? Todo arrumado de camisa social. E aí, quando eu solto no meu ponto, eu estava todo machucado, minha camisa toda suja. Mas, Iana, eu fiquei esbravejando mentalmente, Ana. Eu fiquei esbravejando mentalmente. Cheguei no escritório, comentei com os colegas, mas como é que pode uma coisa dessa? Durante o dia, eu me senti mal. Sabe por que eu me senti mal? Porque eu fiquei, com essa ideia de raiva. O sentimento de raiva vai produzir energias negativas em você. Mas, quando foi à noite, como um passe de mágica, parece que é um portal, né? Quando você entra pela porta da casa espírita, ou pelos templos evangélicos, ou pela porta de uma igreja, parece que há uma transformação. Isso acontece com muita gente. Mas no meu caso específico, eu estava usando 2 máscaras. Eu estou falando de mim, viu, Iana? Que eu usei 2 máscaras. Durante o dia, eu fiquei nessa situação. Mas quando foi à noite, Iana, que eu fui para o Centro Espírita fazer a palestra,
Em um passe de mágica, eu comecei a falar de amor, de caridade e de respeito para com o próximo. Mas durante o dia, eu estava me lamentando. Aí eu perguntaria, que tipo de companhia eu estava tendo durante o dia? Será que essas companhias não me acompanharam até o centro espírita? E que há momento que você fica, sabe? Então são essas ações, essas atitudes que a gente tem que ter cuidado. Né? Isso já aconteceu inúmeras vezes comigo e certamente com todos vocês já ocorreu fatos. Né? Então eu deixo aberto aqui para que em alguns minutos vocês possam tecer alguns comentários. Com você não, Raquel? Abre o microfone. Peraí, deixa Raquel falar, depois Luciana fala. Oi, boa noite, gente, boa noite. Esta semana, inclusive, por isso que eu estou aqui, meu Deus do céu, a espiritualidade toda redirecionando as palavras que saem da boca e as perguntas, né? Nos últimos 15 dias, inclusive, assim, aconteceram problemas de saúde familiar e, às vezes, a forma que você tem de enfrentar determinadas situações não é da mesma forma que o restante da família. Você fica naquele embate, como se você tivesse certo e o mundo todo é errado, né? E não é de uma hora para outra, mas você vai alimentando pensamentos, né, de raiva, enfim, você vai vibrando de uma forma não legal, não deu outra. Esses dias eu estava como se eu estivesse doente, com uma dor muscular, e eu sabia que era, né, companhias que estavam vibrando ali, de uma forma muito negativa. E na mesma hora que eu senti todas as dores musculares, todo o resto no meu corpo, eu entendi na hora o que era. Era a minha mente, era o meu, né? E aí, a pergunta da Yane, como é que faz para mudar? Porque você identifica, o primeiro passo na minha cabeça foi identificar, eu sei onde está errado o negócio. Só que aí você se despir, né, do orgulho, né, se colocar para o perdão, para vibrar em outra situação, para então o seu corpo e o seu perispírito melhorar. Por isso que eu estava aqui ouvindo vocês falando, gente, sou eu nos últimos 15 dias. Percebeu, Iana? Agora a Luciana. Hoje se tem muita a fala de que a gente precisa se autoconhecer para dominar, né, esses monstros que andam na nossa cabeça, que são as influências, né? Como o senhor falou, que abre a porta para deixar o campo para convidar os nossos companheiros, né, nossos irmãos. Mas eu percebo também que nas pessoas que não têm religião, às vezes, como a colega falou aí, de aceitação, talvez, de um caso de situação de família, de saúde. A gente vê que as pessoas que às vezes não têm religião alguma têm mais espiritualidade do que talvez um padre ou um grande, né, orador. Então, eu queria que o senhor comentasse sobre isso. Eu creio, na minha opinião leiga, ainda muito, né, caminhando ainda do início, que talvez essa permissão ou essa conexão de oração seja nas boas ações. Eu acredito que a oração não é aquela... Eu gosto de rezar texto, né? Eu acho que isso eu me conecto, mas às vezes uma pessoa que nem tem nenhuma conectividade com nenhum tipo de dogma ou qualquer coisa de ritualística, essas pessoas são mais, às vezes, têm mais aceitação, sabe, das coisas da vida, das coisas que a gente, como eu, que me acho, ou me julgo um pouco mais espiritualizada, ou eu acho que eu sei como é que eu me conecto com algo, né, aceita mais. Então, eu acho que a oração, a meu ver, não tem muito conectividade com nenhum tipo de religião. Né? Eu acho que uma boa ação de uma pessoa que não entende nada, às vezes nem nunca estudou sobre espiritualidade ou
qualquer tipo de segmento tem essa conectividade maior do que talvez a gente que busca. Onde é que eu acho essa força? O que o senhor poderia me explicar? É exatamente isso que a gente estava comentando, não é, Luciana? Eu vou repetir, eu vou resumir a resposta com um pensamento de Emmanuel. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele diz assim: o pensamento cria a vida que procuramos. Percebeu, Iana? Tudo está na mente. O pensamento cria a vida que procuramos. Mude. Ontem eu comentava isso, meus irmãos. Mude a sua forma de pensar, de ser. Porque o mundo das bem-aventuranças está na intimidade de cada um de nós. Se nós aspiramos o encontro com o divino, descubra o divino que você é. Quando o Rabi afirmou, vós sois deuses, e de fato nós somos deuses, o divino está em nós. Deus não está no externo, não está no alto, não está na esquerda, direita. Deus está sempre manifestando em você, porque você é uma partícula divina. Deus está em você. Descubra o divino que você é, o amor que você é. Aumente essa potencialidade do amor. Aumente a sua frequência do amor, porque tudo é amor. Nós estamos mergulhados em um campo de luz de amor. Não valorize as sombras, não valorize as mazelas negativas da humanidade, o lado obscuro da humanidade, porque a escuridão, ela é passageira, mas a luz é eterna. A sua mente é o teu próprio porto seguro, é a tua usina nuclear de luz. Mude a sua frequência. Através da oração, através da meditação, através de um bom diálogo, você começa a sentir que há uma transformação íntima em você. E você começa a vibrar em outras frequências. Hoje se fala assim, através de frequências, porque a vida é feita de sintonia. Sintonia do amor, da gratidão. Gratidão, gratidão sempre. James, o que é que eu faço para que eu não sofra? Pare de sofrer. Mas, James, como é possível parar de sofrer? Comece a olhar mais para você mesmo. Se você está sofrendo é porque você não está se amando a si mesmo, mas o outro está me fazendo eu sofrer. O outro não está fazendo você sofrer. É você mesmo que está potencializando o sentimento de sofrimento que o outro está jogando para você. Qual foi a intensidade de sofrimento que Jesus teve? Qual foi a intensidade de sofrimento que João da Cruz teve? Qual foi a intensidade de sofrimento de Irmã Dulce e de Teresa de Calcutá? Ela foi tida, Teresa de Calcutá, ela foi tida acusada de lavagem de dinheiro. Acusaram Teresa d'Ávila de que ela estava recebendo dinheiro de lavagem de tráfico. E ela foi acusada, vilipendiada. Madre Teresa de Calcutá, quando ela fundou as Missionárias da Caridade. E sabe como foi que ela se protegeu de tudo isso? Ela escreveu cartas para várias missionárias da caridade, pedindo-lhe: minhas amigas e irmãs, ore por mim.
Eu preciso da oração de todas vocês, porque eu estou atravessando a noite escura da minha alma. Então é a oração que vai nos fortalecer. A oração é o alimento da alma, que vai suportar o peso que cada um de nós estamos suportando neste exato momento. Só há um único caminho, não há outro caminho, não há. Verdadeiramente não há outro caminho. Só tem um único caminho, o caminho da luz. E é para lá que todos nós estamos caminhando. Então, encerrando, eu vou pedir à nossa amiga Raquel que faça prece, Raquel, e nos conduza nessa reflexão. Muita paz a todos. Tá bom, vamos lá. Eu vou só fechar a minha câmera para me concentrar melhor, tá? Vocês ficarem me vendo aí com os olhos fechados. Então vamos acalmar nossos corações, rogar a presença dos bons espíritos, dos espíritos de luz que nos guardam e nos iluminam, para agradecer ao Senhor Jesus por mais esse momento de conhecimento, de compartilhamento de experiências, de construção de sabedoria espírita. E nesse momento de agradecimento, nós também dobramos o nosso orgulho, os nossos joelhos, para pedir ao Senhor Jesus, Mestre amado, que nos ampare nos nossos momentos de maior aceitação, de maior necessidade de aceitação do que possa ser diferente. Que nós consigamos levar uma semana produtiva, cheia de compreensão, de solidariedade, que nós acolhamos os nossos irmãos e a nós mesmos nos momentos em que a vida pesar um pouco mais. Que assim seja, uma boa semana a todos.